Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos. É com muito amor, com muito carinho que vamos realizar mais um Evangelho no Lar, na esperança que esse momento seja para nós representado pelo mais belo, pelo mais afetuoso carinho que nós do Luz Espírita devotamos a vocês. Estejam todos em paz, que a graça de Deus faça parte da vida de todos vocês, de todos nós como um todo, trazendo muita luz. Hoje, meus queridos, não estará a Janete presente, né? Mas em sentimento, em coração, ela sempre estará participando conosco. Vamos então elevar nosso pensamento a Deus, limpar todas as arestas, todos os problemas que circundam a nossa vida. Vamos esquecer os confrontos, as brigas dentro de casa, a desordem, o desespero, tudo a gente vai esquecer, vai deixar de lado agora. E assim, com a nossa mente limpa, tranquila, serena, nós vamos poder receber a bênção que vem lá do alto, irradiando em nossos corações muita luz e uma vibração boa. É com essa calma que a gente resolve todos os problemas de nossa vida, todos. Então, que essa calma se faça em nossos corações e que a gente possa, neste momento, entrar em sintonia com o plano maior e deixar que os bons amigos façam em nossos lares aquela limpeza, tirando todos os miasmas, todas as formas de pensamentos negativas, acalmando as mentes das pessoas que nos cercam e tranquilizando a nossa alma, para que a gente possa dar sequência da melhor maneira possível. Então, com essa paz, com esse carinho no coração, nós vamos começar o nosso Evangelho, então, com a oração que o Alex nos forneceu. Eu agradeço já a todos que nos oferecem orações. A gente escolhe uma aqui e outra ali e depois vai buscando de novo, volta lá nos comentários anteriores, traz uma nova. A gente vai redistribuindo essas orações e utilizando em nossos evangelhos. Então nós agradecemos muito a manifestação de vocês fornecendo essas orações. Muito obrigado. Então Alex, ele mandou a oração da solidariedade, psicografada pelo médium José Medrado. Senhor, que eu possa, a quem está com frio, dar o cobertor. Mas se o frio for da alma, que eu tenha condições de dar calor afetivo. Se alguém chorar, que eu possa suas lágrimas enxugar. Mas se eu também estiver em dor, que pelo menos possa fazer companhia. Porque é chocante, Senhor, chorar sem ter alguém para nos consolar, sofrer sem ter com quem dividir, precisar desabafar e não ter a quem nos ouça, adoecer sem ter com quem contar,
Assim, Senhor, e por tudo isso, eu te suplico, preciso servir ao próximo com tolerância, ter desprendimento frente à pobreza, atenção e amparo para com a velhice, o perdão sem condição, a brandura na exaltação, a verdade sem interesse e o amor sem cobranças. Assim seja. Muito obrigado, Alex. Bonita esta oração, né? A gente fala sempre em ajudar, mas é bom a gente ter aquele posicionamento de que muitas vezes nós necessitamos da ajuda de alguém, da conversa, de um carinho, de um apoio, de um abraço, uma companhia, que nem foi citado aqui. Então, eu agradeço, isso é uma linda oração. Toca na alma, né? Bom, nós vamos agora fazer a leitura. Nós estamos lendo o Evangelho. Desculpa aí o meu pigarro aqui, né? Pigarrear, perdão. Nós estamos lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Saudade da Janete não mostrando a capa aqui pro monitor, né? Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 11, Esquecimento do passado. Quem não tem a leitura, o livro, a Maria do Carmo sempre coloca nos comentários, ela deixa lá o texto para quem quiser ler. É só procurar Maria do Carmo no comentário. O espírito não precisa se lembrar de suas vidas anteriores para tirar proveito das experiências adquiridas. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ter alguma utilidade. A lembrança de outras existências provocaria graves inconvenientes, pois o reencontro com pessoas a quem prejudicamos ou por quem fomos prejudicados causaria problemas em nossos relacionamentos sociais e seria um grande obstáculo ao nosso progresso. Reconhecer num ente querido aquele a quem fizemos mal seria um fator de desequilíbrio em nossa vida e dificultaria o exercício de nosso livre-arbítrio. O espírito frequentemente renasce no meio onde já viveu e mantém relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que a elas tenha feito ou sofrido. Se alguém pudesse reconhecer a quem odiou em uma vida anterior, este ódio poderia despertar outra vez. Ou essa pessoa poderia sentir-se humilhada diante daqueles a quem tivesse ofendido. Para o nosso aperfeiçoamento, Deus nos dá somente o que é necessário, ou seja, a voz da consciência e nossas tendências instintivas, retirando-nos as lembranças do passado, que poderiam ser prejudiciais à nossa evolução. O homem traz, ao nascer, as experiências que adquiriu em vidas anteriores. Cada existência é, para ele, um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi ou os erros que cometeu. Se estiver sendo punido é porque fez o mal. Suas más tendências atuais mostram o tipo de fraqueza que o induziu ao erro, indicando que deve ser corrigido em si mesmo. É nisso que o ser humano deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que já foi corrigido nenhum traço restará.
A voz da consciência adverte o ser humano do bem e do mal, para que ele possa tomar sempre boas resoluções e lhe dá as forças necessárias para resistir às más tentações. O esquecimento das vidas anteriores ocorre sempre durante o período em que o espírito está encarnado. Quando retorna ao plano espiritual, ele readquire gradualmente as lembranças do passado. A interrupção dessas lembranças é apenas temporária, semelhante ao esquecimento que sentimos durante o sono e que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos nos dias anteriores. Não é somente depois da morte que o espírito retorna às lembranças do passado. Na verdade, ele nunca se esquece. Quando encarnado durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade, sabe por que sofre e tem consciência da justiça desse sofrimento. O homem pode adquirir novas forças durante o sono se souber aproveitar os momentos em que seu espírito está separado do corpo físico. Ao despertar, ele guarda leve lembrança que se apagará no decorrer do dia, para não lhe causar sofrimento e não lhe prejudicar suas relações. Bom, é claro que aqui ficam importantes lições, né? É uma pergunta muito comum que as pessoas fazem. Existem várias palestras, né, sobre o esquecimento que as pessoas têm de outras vidas, né? Muita gente até não acredita no espiritismo por causa disso, né? Mas eu não me lembro, não sei, como é que eu vou saber? Entendeu? Então por que eu vou acreditar? Essa é uma questão, né, que é normal, sabe? Porém, né, para nós que somos espíritas, ela é uma providência. Esse esquecimento, ele na verdade não existe, né? Porque enquanto nós estamos encarnados, o nosso perispírito, ele é um banco de dados muito grande que anda ao nosso lado. Então, quanto mais nós formos pessoas materialistas, né, mais denso vai ser o nosso espiritismo. E quanto mais evoluído nós formos, menos a gente precisa desse banco de dados para a gente poder recorrer às nossas encarnações, aos nossos erros, fica tudo armazenado lá. Mas quando a gente encarna, né, automaticamente, no processo de encarnação, é um processo porque tem várias etapas, né, várias transformações que ocorrem. Eles, no finalzinho lá do processo, antes de fazer a junção, a ligação do espírito com o corpo encarnado, que já vai acontecer logo no início da fecundação, eles já fazem o preparativo do espírito com o esquecimento. Tá? Tudo é planejado. Não existe acaso. Existe um planejamento. É por isso que nós falamos que toda a nossa encarnação, toda a nossa vida aqui, ela é valiosa. Ela é muito valiosa. Apesar de todos os inconvenientes, de todos os empecilhos, as dificuldades que a gente claramente observa, né? A vida é valiosa. Tá? E aí entram vários conceitos de como viver, a melhor maneira de viver e algumas coisas que a gente tem que cuidar durante a vida, né? A vida também é um processo, assim como tem um processo para encarnar ou reencarnar, né? Vamos dizer assim. Também existe o processo de viver, né?
que a gente sempre cita, que a Terra é um planeta de provas e expiações, e aqui a gente tanto expia quanto prova. Então nós estamos constantemente em função de alguma coisa. E existe sim os preparativos, né? Tanto que nós temos essas orientações, né, autorizadas, que seria o Consolador que Jesus falou, seria então essas informações que veio dizendo como nós devemos nos proteger, como nós devemos agir, né? E coisas que nós devemos levar em consideração, prestando mais atenção na vida. E nesse inteirinho, nesse meio tempo aí, nós praticamente divagamos, né? A gente não mantém o foco, desconcentra, se esquece, questiona, não aproveita a vida. O aproveitar a vida que eu me refiro, não estou falando de turismo, passeio, não. Não aproveita a vida como oportunidade de ajudar aos nossos semelhantes, ajudar o planeta, ajudar a própria vida na sua questão maior, né? No seu fundamento maior, que é um grande presente divino. Mas a gente vai chegar lá ainda, sabe? Mas enquanto isso, nesses percalços, né, de encarnados, uma das coisas que nós temos que ter em mente é que não é importante a gente saber quem nós fomos em outras vidas. Isso não é importante. Tem muita gente que se preocupa com isso, né? Fica imaginando coisas. Só que pensem bem. Olhem como é que é a vida de vocês agora. Olhem para suas vidas. Tem muitas coisas que só vocês sabem. Tem muitas coisas que só vocês sentiram durante essa vida. Tem muitas marcas, muitas cicatrizes na alma. Então pensem que se vocês querem buscar um meio de ver quem vocês eram numa vida passada, vocês vão acabar abrindo esses bancos de dados e vão acabar tendo acesso também a tudo aquilo que vocês já vivenciaram em outras vidas. E convenhamos, né? Vocês vão estar trazendo mais traumas e mais problemas e mais questões para a vida atual. Por isso que nesse planejamento de nossa vida, Deus permitiu duas coisas referente às vidas passadas. Uma é a consciência, aquela voz da consciência, tá? Aquele sentido que a gente tem, né, de que está fazendo alguma coisa errado, parece que grita na nossa mente, dizendo não faça isso, e a gente vai lá e dá um jeito de engambelar o nosso próprio pensamento. A gente desvia daqui, não, mas eu vou aproveitar, eu vou fazer isso, está ali. E a gente acaba fazendo algo errado e sabe que fez algo errado, porque isso fica marcado. Tá? E a outra coisa que Deus autorizou, tá? Essa primeira da voz da consciência, a gente usa muito nas provas, né? Para não cometer novos erros e não agravar a nossa existência atual com novos erros, né? E os erros estão geralmente vinculados a outras pessoas, porque as nossas encarnações aqui, ela é vinculada diretamente às nossas ações a outras pessoas. E também em relação às nossas ações com outros seres vivos, né? Com os animais, que também faz com que a gente responda a isso. Não só aqui na Terra, mas também no plano espiritual, né? Porque é uma crueldade. Mas, basicamente, a gente fica preso a relações com outros seres humanos, com outras pessoas. Aí tem N fatores que o Espiritismo sempre aborda, principalmente no Evangelho, né? Abordado, virtudes e outros detalhes. Bom, então a voz da consciência, que nos foi autorizado, ela vai nos preparar para as provas, né? E nos alertar de quando a gente está
desviando muito do caminho e que isso pode incorrer num erro, num agravante. Então vamos dar atenção às vozes da nossa consciência, né? Aquele nosso eu interior avisando pra gente, não faz isso, não cometa esse erro, não cometa esse crime, não faça isso. Ouça, antes que seja tarde, porque depois que a gente desanda, além de ter uma vida perturbada, vai ter uma desencarnação perturbada e um pós-vida terrena também perturbado, né? Porque por magnetismo vai ser arrastado para semelhantes. Então tá, e a segunda coisa que Deus nos deu, tá? O segundo autorização foi as tendências que nós temos. Aquilo que a gente... Olha, eu quero saber o que eu estou pagando aqui, né? O que eu estou fazendo aí, espiando aqui, por quê? Para e pensa. Eu não resisto à bebida. Eu tenho que beber, aí eu quero brigar, aí eu perco o completo controle da minha sanidade mental. Essa aí é uma tendência. É um exemplo, mas é uma tendência. Então você tem que combater isso em si. Eu tenho tendência, eu não consigo respeitar o meu cônjuge. Eu tenho sempre que fazer a tua tendência, aquilo que está te fazendo espiar aqui, é isso aí. Então é isso, já vem de vidas passadas, quer dizer, eu não posso ver as coisas ali que eu tenho vontade de pegá-las para mim, né? Roubar, sei lá o que. Tá aí. Tem que trabalhar em cima desse ponto. Esse ponto é um ponto que te prejudicou em vidas passadas, tu está vendo espiar isso, tá? E existem parentes que há discordância demais, é ali que tu tem que acertar, tem que pensar como agir, como lidar, para poder passar, sabe? Sem prejudicar. A palavra prejudicar tem que estar gravado na mente de todos nós, sem prejudicar nosso semelhante, sem prejudicar outras criaturas, né? Sem prejudicar, principalmente semelhantes, porque nós vamos acabar tendo que responder por isso, com certeza. Então a gente tem que cuidar das más tendências, né? Porque elas mostram um tipo de fraqueza e ao mesmo tempo, né, que nos induziu o erro no passado, e ao mesmo tempo já dá um indicativo do que a gente deve corrigir, né? Aquilo que deve ser corrigido, tá? E a consciência, além de dar as boas resoluções para nós, né, ela também nos dá força a resistir às tentações, porque o simples fato de ela estar ligando um alerta em nossa mente, a gente tem que prestar atenção nisso para não executar, não levar adiante algo que vai nos fazer mal, né? Bom, ainda se eu fosse falar sobre isso, né? O texto ainda cita, né, que esse processo de esquecimento só acontece nessa vida de encarnado, né? Porém, ele falou que durante o sono, né, há uma certa liberdade, né? Quando nós dormimos, existe a emancipação da alma, né? Ela dá uma saída do corpo. Não só quando dormimos, quando o corpo também não é necessário, né? Tá numa cirurgia, tá anestesiado lá. Ele dá uma saída, essa saída é chamada de emancipação. Ele não vai recobrar tudo, né? Mas ele vai ter sensações, percepções mais apuradas do que ele tem enquanto encarnado. Então o espírito sabe o que está acontecendo. Se é uma pessoa que é presa a um corpo de alguma doença grave, alguma coisa muito grave, que está dormindo, ele sai, ele recebe força, ele tem uma noção, tu tá nisso por causa disso. Eles sempre conversam com ele, né? Principalmente com esse espírito, para que ele consiga resistir, tentar levar adiante, seguir. Então, existe também esse processo da emancipação
que ele recobra, né, uma certa lembrança, uma certa sensação do que está acontecendo, ele tem uma noção, mas quando ele volta para o corpo, né, passa de novo pelo processo de esquecimento normal, né, que é natural. Aí começa a ter algumas lembranças aqui e ali, depois já não sabe se é imaginação ou não, e isso acaba afetando, não afetando diretamente, né, porque é só uma liberdade de consciência do espírito, né. Então, quando ele desencarna depois, o ser humano ele recobra tudo de novo as informações, é gradual, e assim ele vai vendo ao mesmo tempo, né, onde errou, por que errou, como errou, o que poderia ter sido feito, né, o que estava ali auxiliando ele não percebeu. Todos esses indicativos são dados para que numa próxima encarnação ele possa prestar mais atenção. Por isso que eu falei no início lá, né, prestar atenção na vida é o importante. É só prestar atenção para poder aproveitar ela. Então, com isso eu encerro o meu comentário, né? Agora peço a todos, né, que deixem as garrafas próximos aos aparelhos que vocês estão escutando o Evangelho. Nós vamos pedir para os bons amigos do plano espiritual, para a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que possam auxiliar na parte medicamentosa, na parte de tratamento para aquilo que nós necessitamos, tanto para a alma quanto para o corpo físico, colocando nessas águas o remedinho que a gente tanto precisa, e que possamos ser dignos de receber toda essa atenção, essa calma, que possamos ser dignos, né, de receber esse consolo, essa esperança, e que os bons amigos estejam na casa dos senhores agora, levando a paz que tanto nós precisamos. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aqueles que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, nosso Mestre, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia, do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que a paz de Deus se faça na casa de todos vocês. Que a tranquilidade e a serenidade façam com que vocês vejam tudo com mais clareza, com mais atenção, com mais paz. Que aqueles que pediram tratamento para os seus amigos, familiares, parentes, conhecidos, sejam atendidos conforme a vontade divina, conforme o merecimento, mas que todos possam encontrar um caminho digno, um caminho de luz, e que possam trabalhar todo esse aspecto maravilhoso que é a vida da melhor maneira possível. Força, coragem, cabeça erguida, agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Deus por este corpo que é uma ferramenta feita sob medida, agradecendo as oportunidades que nos são dadas e principalmente agradecendo a esse auxílio que a gente recebe
do plano maior, do plano espiritual, em nossa jornada. Que Deus abençoe a todos, que todos estejam em suas casas iluminadas, limpas, retiradas todas as formas de pensamentos negativas, todos os manifestos horríveis, inveja, ódio, rancor, seja tudo, ciúme, seja tudo tirado. Que aqueles que não conseguem se livrar da bebida sejam protegidos de seus algozes, com a paz divina dos bons espíritos, dos bons amigos de Deus, assim como de todos os vícios que perturbam as suas mentes. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Bom, com isso então eu encerro o nosso Evangelho. Eu vou fazer só um pequeno comentário aqui da Graça Venâncio, né? Que falou que a irmã enxerga uma espécie de criatura, né? Então, isso é um assunto que exige uma atenção especial da tua irmã. Ela deve realmente procurar um centro espírita, até porque, não pelo que possa acontecer, né? Mas pelo como ela pode agir diante disso. Porque se ela tem a proteção divina, se ela tem a proteção dos meus irmãos, nada vai acontecer. Mas a pessoa por si só já se deixa imaginar, já se deixa se destruir, né? Já se deixa perturbar a sua vida. Então eu recomendo de coração, procure um centro espírita. Eles farão um processo de desobsessão, farão um processo de repente de limpeza do lar dela. Pode ser até que vão, né? Alguns centros vão na sua casa fazer as orações lá dentro, conversando, libertando o que esteja acontecendo. Mas eu sei o que você está falando, né? Eu imagino a situação da sua irmã e de como muitos, né, que tem por aí, também deve ter o lado de quem está lá, né, que deseja assustar, que sabe, que quer impressionar, que também é um semelhante bem adoecido, né, que precisa de todo o amparo também dos bons servidores. Os bons servidores, eles enxergam todos como irmãos, né? Então, rezar para os bons seguidores ajudarem essa entidade para que ela possa ser recuperada também. E quem sabe lá no futuro assim, esteja trilhando caminhos lindos e maravilhosos dos espíritos evoluídos. Vou deixar agora vocês com essa divina oração do Eri Lopes, que é uma psicografia, né, linda e maravilhosa, que fala do nosso amor a Jesus, né? Fiquem com Deus, tenham uma boa semana, tá? Fiquem em paz. Domingo que vem vai ter a palestra, né? A Pandemia Desconhecida. Olha que coisa interessante. Com o Rogério Miguel, tá? Às 10 da manhã, assistam às palestras. Então, porque isso já é um avanço, sabe? E no dia 29 serei eu, né? Que estarei com vocês, assim. O outro domingo, esse domingo agora, então é o Rogério Miguel com a palestra A Pandemia Desconhecida, ok? Fiquem todos com Deus, muita paz no coração e até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, às 8 horas, às 20 horas. Até mais, pessoal. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras,
somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br